Boa tarde e bem-vindo, você que está vendo o Papo na Rede nessa quinta-feira, dia 8 de outubro de 2015, ao vivo. A gente está transmitindo aqui direto do Koinonia Online. Daniel Choi está numa sala aqui do lado e comanda os botões certos na hora certa para esse programa poder chegar até com você com qualidade. Você pode participar desse papo que a gente está fazendo hoje, assim como todos. Você pode usar aí os recursos da própria página do Koinonia. Ou se você quiser, você pode mandar uma mensagem pelo Twitter, colocando @Koinonia Online, que a gente põe a sua mensagem, inclusive, aqui na tela, para a gente poder ler e as outras pessoas também. Olha, junto com o Daniel Choi está o Paulo Bragantin. Paulo Bragantin também está ali meu irmãozinho na sala de estar aqui do estúdio. E essa tarde nós estamos mais uma vez com a Esther Carrinho, que é sempre bom, é sempre uma alegria, um privilégio para a gente, Esther. Obrigada. A gente agradece você abrir a sua agenda para poder atravessar a cidade de metrô e vir aqui para a Zona Oeste para poder ter um papo com a gente. A gente sempre fica sempre muito alegre. Muito bom. Nossa conversa dessa tarde é sobre um tema que ele não é fácil de abordar e não é simples, ele é complexo. E eu acho que ele afeta a vida de muita gente de uma forma ou de outra e às vezes afeta de uma maneira muito dolorida. E a gente vai falar sobre suicídio nessa tarde. E a pergunta que eu te faço, Esther, assim, para a gente começar o nosso bate-papo, é por que é tão difícil falar? E isso eu acho que não é uma impressão só minha, nem não sei se de vocês, mas particularmente eu acho que não é simples, não é fácil. E eu estava lendo algumas coisas e a percepção que eu tive justamente é de vários artigos assim, é que é um tema que não é fácil ser tratado. Bom, eu penso que qualquer morte é difícil e dolorida, mas a morte por suicídio é muito mais dolorida porque é uma tragédia, na verdade, e os sobreviventes têm que lidar com muitas emoções, muitos sentimentos doloridos, né? Eu costumo dizer que talvez a maior dificuldade é porque o assassino e a vítima é a mesma pessoa, né? Uhum. Então fica difícil, até que ponto eu me compadeço dessa vítima e até que ponto eu tenho raiva desse assassino, que estão na mesma pessoa. E é um assunto realmente extremamente dolorido, porque não é uma solução, a solução que talvez o suicida achou que ia encontrar, ele só jogou isso para as costas dos sobreviventes, né? Que vão sofrer essa perda. E o que você falou de solução, o que você acha que, na sua experiência como psicoterapeuta e há tanto tempo lidando com pessoas, quais são os elementos que chegam, uma pessoa chega à conclusão de que não tem alternativa? Bom, isso é comprovado, outros profissionais também vão concordar comigo, que não é só um fator que leva uma pessoa a acabar com a própria vida. São vários fatores, né? São fatores individuais, fatores do ambiente que ela vive, que ela foi criada, que ela convive, a sociedade, fatores religiosos, fatores psicológicos. Todos esses fatores, Fernando, vão contribuir para que a pessoa chegue a um ponto de total desesperança. O suicida, ele sofre muito. A não ser os suicidas aí por motivos religiosos, como a gente conhece, de jovens que são criados para serem bombas e aí eles se matam até acreditando que vão ter uma vida melhor. Mas, tirando essas pessoas, o suicida no nosso meio, na nossa sociedade, ele está sofrendo, ele tem uma dor insuportável, né? Uma dor às vezes mental, uma desesperança, desesperança e desespero é a mesma coisa, né? Mas uma falta de ver um novo caminho e é por isso que ele termina a vida. Ele não vê possibilidade nenhuma mais. Sim. Quer dizer, óbvio que isso é enganoso, não é bem assim. As possibilidades, na verdade, encerram quando ele termina, quando ele mata o organismo dele. Certo. Um corpo morto, aí não tem esperança mesmo, né? Uma alternativa definitiva, sem retorno, né? Não tem, acabou. E é isso que dói muito nos sobreviventes, porque a gente vê tudo ir de água abaixo. Porque por pior que seja uma situação,
a família que está por perto, os profissionais que estão cuidando, a gente não perde a esperança de achar uma saída, não importa lá o que está acontecendo. Mas quando a pessoa mata o corpo, acabou, né? A esperança acabou para todo mundo. Ó, a Sônia Nogueira tá mandando um abraço para você, dizendo que ela não tem pergunta, mas ela tá tietando aqui no programa. Mas bem-vinda, Sônia. E o Luiz José Braga Júnior, de Mogi Guaçu, gostaria de saber o que vocês pensam. A diferença entre suicidar-se e matar-se. Aí ele faz referência a um texto do Caio Fábio, que eu não li, não sei se o Braga leu, que o Caio diz que tem essa diferença entre suicidar-se e matar-se. Aí eu acho que entra aquelas coisas semânticas do Caio, cara, que é difícil de entender, mas... eu não sei. Para mim, suicídio e se matar é a mesma coisa. Talvez o resultado seja o mesmo. Eu preciso ler, então, lá o artigo do Caio. O que eu vejo diferença é entre não querer viver, querer morrer e querer se matar. Aí sim, eu vejo diferença. Porque às vezes a vida começa a ficar tão difícil, tão difícil, tão difícil, que a pessoa ela pensa em morrer, mas ela não pensa em se matar. Né? Eu acho que o artigo do Caio fala exatamente disso, no sentido de o suicida, ele num ou outro momento, ele dá cabo da intenção. E o matar-se é pessoas que de repente não têm essa coragem para o suicídio efetivo, mas vai matando-se. Por exemplo, bebe, ou então provoca um acidente, fica mais vulnerável a perigos. Sim. Então, é a mesma coisa. Há um processo suicida acontecendo. É o de querer morrer, mas aí a pessoa, o que ela quer é sair na rua e um ladrão vir e dar um tiro na cabeça dela. É isso que ela quer. Porque ela não tem essa coragem, né? Ela não quer fazer isso, não tem recursos para isso. Então, ela quer morrer, mas ela não quer se matar. Não tem eu acho que quem comete o suicídio, óbvio que queria morrer também, mas nem todo mundo que quer morrer se mata. Mas você falou de um outro ponto que eu acho que é interessante, aí eu acho que tem uma diferença mais sutil ainda. Aliás, uma diferença que se instala, que diferencia, desculpa a redundância, mas assim, você falou perdeu a vontade de viver. Que ainda me parece que é uma distância entre querer morrer. Que a vida tá pesada, a vida tá difícil, mas ainda assim, mesmo a pessoa olhando para a vida e tendo dificuldade de continuar caminhando, ela não quer morrer e nem quer se matar. Nós vamos encontrar pessoas assim. Mas a vida chega a um ponto ela pode se sentir até inadequada. É quando a vida fica pesada mesmo para ela. Ela não tem recursos. Que é diferente também de querer morrer ou querer se matar, né? Cometer suicídio. Quando nós colocamos o título do programa em compreender, a primeira palavra, o que diria assim, seria algo que não é compreendido ou que aparentemente não é compreendido ou é que de difícil compreensão no que diz respeito ao suicídio? Porque parece-me que esse compreender, ele pode dar a impressão assim, bom, uma vez compreendido que o que vai acontecer, acontecerá. Não é? Ou, uma vez compreendido, dá para a gente impedir que isso aconteça. Quer dizer, a palavra compreender, ela ganha que intensidade para aqueles que estão nos ouvindo, assim, que de repente já se viram em situações de ter próximos, né? E do tipo, essa é uma coisa incompreensível. Bom, eu tenho muita compaixão com as pessoas que cometem esse ato, porque como eu já atendi 3 pessoas que cometeram suicídio, pelo menos nos 3 que eu atendi, eu conheço a dor que eles tinham até chegar ao ponto que chegaram, que nem eu, nem a família, nem os psiquiatras puderam impedir. Então, eu penso que nós, os que sobrevivem, ou os que têm alguém na família que tentaram e felizmente não conseguiram, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito amoroso e muito cheio de compaixão para essas pessoas. E acolhedor para essa pessoa. A pessoa não quer se matar à toa. Ela tem um desespero ali, ela tem uma dor insuportável. Eu não sei se isso está ajudando aí na tua resposta, que você quer saber. Não, na verdade, assim, essa compreensão,
ela... Como eu posso compreender o suicida antes do suicídio? Primeiro isso, assim, que você colocou, essa compreensão cheia, carregada de compaixão, para mim cria-se um ambiente facilitador para cuidados gerais, né? Antes e depois, vamos colocar assim. Né? Porque o fato de compreender pode não impedir que a pessoa cometa eu acho que como família, como profissionais, a gente vai fazer de tudo para prevenir. Né? Óbvio que eu vou pegar todos os recursos que eu tenho para que essa pessoa não mate o próprio corpo. Eu vou fazer isso. A família faz isso. Porque num primeiro momento, desculpa te interromper, mas você formalizar a resposta, acho que talvez para mim, né, assim, a coisa de as pessoas que estão no entorno, quando ouve pela primeira vez, tipo pais que ouvem filhos falando isso, ou filhos que ouvem pais, ou gente próxima, amigos, enfim, é paralisante. E a tendência é, que bobagem, para de falar aí essas coisas. Quer dizer, não há uma compreensão da gravidade daquilo que se está dizendo. E a gente daí não escuta mais a pessoa. Né? Isso. Eu acho que a escuta para com o indivíduo que está sofrendo muito e quer pôr fim à vida é, para mim, o passo fundamental para alguém que pensa, né? Que está pensando, ou tem já planejado o suicídio. E essa escuta é difícil. Tá. Agora, talvez seja a hora também de lembrar o seguinte: prevenir é uma coisa, evitar é outra. Sim. Né? E às vezes a gente consegue prevenir, mas não consegue evitar. Isso a gente compreende, previne, mas não consegue evita. Né? A gente não conseguiu. E é importante a gente saber disso para a gente não ficar carregando uma culpa desnecessária. Sim. E isso me lembra até o suicídio de Judas. Porque Judas caminhou com Jesus por 3 anos, dormia com ele, viajava com ele, e Judas cometeu suicídio. E isso me ajudou muito quando eu tive que lidar. Isso, né? Porque eu tava assim, meu Deus, o que eu falei para esse homem para ele se matar? Ou então, o que eu não falei, né? Até que eu lembrei que eu era impotente e que Jesus caminhou com Judas e Judas se matou e eu não era melhor que Jesus. Então, eu tinha que aceitar a minha limitação. Então, acho que as famílias precisam saber disso também, principalmente quem já perdeu alguém por suicídio, né? Sim. Tem gente que sofre o resto da vida carregando uma culpa que... Achando que poderia ter evitado. Sim. E às vezes não dá para evitar mesmo. Esther, tem uma pergunta aí, você viu? Tem algumas, A Beatriz Randa, filha do Nubu. Olha aí. Lá de Marília. Manda uma pergunta que eu acho que é muito prática, interessante. Quais os principais indícios ou sinais que a maioria dos suicidas apresentam, enfim, das pessoas que estão com ideação suicida? Quais são, assim, sinais de que servem de alerta para quem está vivendo dentro desse contexto da prevenção? Tá. Eu acho que um dos sinais é já ter tentado e fracassado. Isso é um sinal que a gente precisa realmente ficar atento. A declaração de que, que vontade de morrer, eu quero morrer, se eu pudesse eu punha fim na minha vida. Eu acho que também toda a fala da pessoa que ela indica que ela não quer mais viver, que ela não aguenta mais a vida, merece uma atenção toda especial dos familiares, de quem está à volta dela e dos conselheiros. Quando alguém me fala isso, lá no consultório, ou se falar também no contexto meu de relacionamentos, eu sempre eu escuto a pessoa. Eu falo, mas o que está acontecendo que você não está querendo mais viver? Daí a pessoa conta. Mas você o que é então? Você quer se matar? É isso? Se eu pudesse, acho que eu me mataria. Mas como é que você ia fazer isso? Então eu vou conversando, eu acho que é importante a gente ir conversando para perceber até que ponto aquilo está já estabelecido mesmo dentro da pessoa, é uma decisão, e aí procurar ajuda, né? A primeira ajuda aí é psiquiátrica, porque aí existe uma gama de medicamentos que pode amolecer, às vezes, até a decisão já tomada, e a família também tomar algumas providências, né? Tomar alguns cuidados. Se é uma pessoa que está falando isso, eu não vou deixar um vidro de remédio com ela
Que se ela ingerir, ela vem a óbito mesmo, né? Aí faz Agora, parte da prevenção, né? Isso, da prevenção. Medidas de prevenção. Eu falei dos sinais e já estou falando um pouquinho, já que a gente não tem muito tempo, né? Falando da prevenção. Tem um artigo, eu não sei se tem jeito de passar para essa menina aquele artigo que a gente recebeu, que é de uma professora, acho que da USP, uma doutora, ela tem estudado muito sobre suicídio. Tá aqui. Se ela escrever para você, Fernando, Karina passa para ela. Karina. Fukimitsu. Então, ela é da USP. Eu até escrevi um capítulo no livro que ela organizou, não foi sobre suicídio. Coloca no Google, você que está vendo, o nome do artigo é Suicídio, quando a dor da alma se torna intolerável. Isso, ótimo. Procura esse artigo, é Beatriz, vale a pena né, ler. que eu conheço o pai e a mãe. Viu, Beatriz? Dá uma olhadinha nesse artigo, que ela dá umas dicas bem, bem interessantes. Eu acho que é uma coisa legal para ver. Que o nosso tempo aqui não cabe falar tudo, né, que é importante saber, mas lá nesse artigo você vai estar bem informada sobre isso. E tem um e-mail que chegou aqui, Esther, que é do Carlos da Pissirica. Eu queria saber o que a Esther pensa da abordagem da gestalterapia sobre suicídio. Da Gestalt, né? Então, Carlos, eu não conheço tanto da Gestalt. Conheço alguma coisa, mas não é a linha que eu trabalho. Eu trabalho na linha da abordagem centrada na pessoa, tenho formação em psicodrama. O que eu conheço bastante, que eu gosto muito, é da linha do psicodrama, que é uma linha que vê a pessoa como um lado dela assassino e outro lado vítima. Então, eu não sei bem como que a Gestalt trabalha, eu não poderia opinar sobre isso, né? Não sei se você conhece. Agora, o psicodrama eu gosto muito, porque o trabalho do psicodrama, quando alguém manifesta o desejo de se matar, é a gente enfraquecer o lado assassino e fortalecer o lado vítima. E é um trabalho que tem dado certo para muita gente. E tem mais uma que chegou, que é de Rondônia, olha só, Madalena. Primeiro, tenho muito orgulho de você, ela está dizendo. Essa é minha irmã. Agora a pergunta, será que quem comete suicídio... Uma. A pergunta é, será que quem comete suicídio, se tivesse só mais um minuto, ainda assim cometeria o suicídio? É a pergunta que a Madalena... É difícil responder, viu, Madalena, essa pergunta. Às vezes sim, às vezes não. Eu acho que muitos, se tivesse mais um minuto, não cometeriam, não. É verdade isso. E tem um vídeo no YouTube que tem isso, né? É um grupo, que eu não lembro agora quem é, mas eles pegam um táxi e eles dizem pro taxista, me leva pra ponte que eu vou me matar. E a intervenção do taxista, eu lembro de um cara que ele não ia se matar, ele estava só simulando, mas depois que ele conversa com o taxista, ele fala assim, olha, cara, mesmo que eu não... Ele fala que é uma brincadeira, não, é uma experiência, e que mesmo que ele fosse se matar, com o acolhimento que o taxista deu para ele não se mataria mais, né? Então, eu acho que muita gente não se mataria, não. Mas também muitos poderiam se matar naquele minuto, mas se matam depois. Eu não sei se a gente tem esse controle total disso. Eu não sei se talvez o que a Madalena está colocando tem a ver, Esther, com aquela coisa assim, a pessoa tomou decisão. E no último minuto, se ela tivesse alguém com quem ela pudesse... Aí eu estou pensando, por exemplo, no trabalho do CVV. Que muita gente aquela coisa assim, ele tá por um fio e aí ele faz uma ligação para alguém, para um amigo, para o CVV. E não se mata. E aí essa possibilidade de ter alguém que... Fio da vida. É o fio da vida, que assim, descaracteriza o desamparo completo, tipo assim, não tem ninguém agora. Mas ele resolve, naquele momento ele liga e aí começa a conversar e essa pessoa, sei lá, conta uma história. O caso, eu vi esse vídeo, que é muito interessante, é que, por exemplo, você pega um camarada que é um taxista, é um cidadão comum, ele não tem formação, ele não sabe lidar, ele vai usar, às vezes, a própria história de vida dele, né? Que ele fala assim, cara, pensa na sua mãe, pensa nos seus filhos, no seu trabalho. Ele usa os recursos que ele tem. Mas o que eu acho interessante, o quanto que ele investe naquela pessoa que está simulando que vai cometer um suicídio, para assim, e aí é interessante que ele faz isso com tanta devoção, que até o cara que está simulando, ele fala assim, cara, você me convenceria. Mas essa coisa, assim, naquele último minuto, se eu tivesse alguém com quem eu pudesse ligar,
Quer dizer, isso às vezes pode acontecer. Por isso que existem serviços em como alguns CVV. casos, em alguns casos é um jogo, né? O indivíduo diz assim, se eu ligar e alguém atender, eu não faço. Agora, tem muitos suicidas que tomam a decisão de não ligar. Não é porque não tem ninguém para ele ligar. Ele realmente já decidiu e não vai ligar. Sim. Né? Então, o fio da vida, às vezes, está rompido em alguém que vai e se mata mesmo. Em outras pessoas, não. Esther, a Bruna, lá de Marília, Bruna Gualtieri, ela pergunta o seguinte: como trabalhar com a pessoa que apresenta risco iminente de suicídio? Então, Bruna, eu acho que a primeira coisa, eu vou repetir de novo, é a escuta. Eu preciso ouvir essa pessoa. E sem, num primeiro momento, pelo menos, não tem sermão, não tem bronca, não tem nada. Uma vez que você ouviu que está acontecendo isso, aí se é um adolescente, por exemplo, se um adolescente vem para mim e eu percebo esses riscos, eu acho que eu não deixo nem de sair da minha sala. Eu vou chamar os pais ou alguém responsável por ele e vou contar isso para ele. E é interessante isso, porque no CRP a gente não pode quebrar sigilo é sigilo, mas quando alguém tem risco, né, de perder a vida, de se matar ou de matar alguém, a gente pode quebrar o sigilo e buscar uma ajuda. Eu acho que o melhor jeito de acolher é comunicar para a pessoa, falar, bom, se você está assim, eu preciso falar com a sua família, ou eu vou levar você no médico, e começa pela psiquiatria. Porque aí, se tem uma coisa que já está planejada mesmo, às vezes não. Às vezes, quando você começa a conversar com um adolescente, você vai ver que não é bem assim, que ele ficou com raiva. Um desabafo, né? Quando eu era adolescente, eu pensava em me matar. Mas sabe por quê que eu queria me matar? Que eu queria chamar a atenção de todo mundo. Eu vivi situações de muito desamparo, não de abandono, mas de desamparo. Então eu ficava imaginando, nossa, se eu morrer, vou ficar no caixão, todo mundo à minha volta. Olha como que é idiota, né? Como é tolo às vezes. E enganoso essa coisa da solução que a gente busca no suicídio, né? Então eu preciso ver direitinho tudo que está por trás. Então buscar 2 profissionais, eu acho que é a psiquiatria e a psicologia. Né? Porque tanto o psicólogo como o psiquiatra vão poder orientar melhor a respeito disso. Esther, existe uma sedução pelo ambiente da morte, pela morte em si, que de algum modo cola nestas enfermidades ou anomalias ou circunstâncias, enfim, que o indivíduo vive? Quer dizer, tem um lance de sedução, de fissura, de uma espécie de prazer mórbido por trás de alguns? Pode ter sim, viu? Pode ter sim. Eu acho que vai depender talvez muito da constituição da própria personalidade da pessoa, né? Talvez. É por isso que entra fatores individuais aí, né? De personalidade, a história de vida. Pode ter sim. Na internet eu sei que tem alguém tem uns cultos, né? Tem umas coisas assim. E eles dão orientação até, parece que vão se matar, alguma coisa assim. Eu fico sempre perguntando, mas quem pôs a orientação lá não se matou, né? Tá lá para pôr a orientação. Não é estranho isso? É umas coisas meio esquisitas. José Grilo, aqui de São Paulo. O que você diz sobre o suicídio psicológico? Pessoas que não cometem um suicídio físico, mas tem o psicológico. Deixa de viver, né? Como que é o nome, José? José Grilo. José Grilo. Amigo nosso. Não sente mais nada, né? Deixou de viver. Tem um corpo andando, às vezes falando, mas não tem um corte, está desconectado. Né? Só respira. E a gente pega muito isso em consultório, viu? Chegou um outro, Leonilson de São Luís. Queridos, cheguei agora. Minha pergunta sobre o tema é a seguinte: há algum planejamento de cuidado social para diminuir o número de pessoas com depressão? Creio eu que uma das grandes causas de suicídio. Eu acho que a depressão é só uma das causas, e aqui cabe uma palavra também, assim, que nem todo deprimido pensa em se matar, viu, gente? E nem todo mundo que comete suicídio estava deprimido antes. Então, eu acho que tem casos, que tem uma relação, estatisticamente falando, muito grande entre depressão e suicídio, tem. Mas também não é porque a pessoa está deprimida que ela vai se matar. Tá bom? É bom a gente saber disso. A grande maioria não, óbvio, né? Agora, eu não sei, eu penso que outro dia eu ouvi no programa, acho que foi na Cultura, uma preocupação já do governo, inclusive, de desenvolver aí uma política, né, para tentar
prevenir o suicídio. Mas existem, Esther. Existem hoje, já, hoje né? no começo da tarde eu fiz uma pesquisa, existem políticas públicas ligadas à área de saúde que é para atuar na área de prevenção. Tá. Até por conta, assim, a Que gente tava começa com conversando. depressão, né? Em vários aspectos. Tem, por exemplo, tem a questão, você tem a questão de transtornos mentais, tem a questão das drogas, alcoolismo, Ok. tem uma série de fatores, os questões socioeconômicas fazem parte desse Sim, contexto, sim. né? Então, mas assim, existem, talvez se procurar na internet vai encontrar. Porque tem muitos perturbados mentalmente que eles ouvem vozes, né? E Sim. querem Isso. se matar. Exatamente. Falando Isso. nele. Eu acho que tem que ampliar mais essas políticas. Eu acho que ainda é pouco. Eu né? acho que a medida, porque eu também que eu estava percebendo é o seguinte, que é o que a gente estava conversando um pouco antes. Os dados estatísticos estão mostrando um crescimento. Ok. E eu estou falando de dado estatístico e não de fato. Está acontecendo mais suicídio? Pela leitura que eu fiz, eu não sei. Porque a pergunta que eu faço é, a gente está pesquisando melhor e fazendo um levantamento mais apurado, então esse gráfico ele aumenta, ou é porque de fato tem havido aumento? Me parece que são as duas coisas, né? Então, mas eu acho que em decorrência disso, e outra, se fala mais sobre suicídio, eu tinha falado com você sobre suicídio ser tabu, você falou assim, eu acho que não é tabu, de fato eu acho que tem deixado de ser, mas eu acho que tempos atrás era um tabu, quer dizer, uma pessoa que perdia, uma família que perdia um familiar por conta de um acidente, de um assassinato, ela falaria com muito mais naturalidade do que uma família que perdeu um familiar por suicídio. É muito mais complicado ela admitir, fulano morreu, então tem ele cometeu família que suicídio. não fala, não fala que é Então, de suicídio. certa maneira, se constitui ainda como um tabu, mas à medida que ele vai sendo menos tabu, Tá abrindo talvez a mais, gente vai né? tendo mais acesso a essa questão, e aí eu acho que por conta disso as áreas ligadas à saúde pública, elas começam a Se dá conta. estabelecer políticas para se cuidar disso. Né? Eu acho que talvez Que um são pouco essa necessárias, relação. né? Exato. Agora, Esther, tem uma coisa que é interessante, você estava falando assim, né? Fulano perdeu o emprego e se matou. Né? Fulano acabou o casamento e se matou. Eu acho que é interessante a gente, dentro desse compreender, cuidar e prevenir, quer dizer, não é... a gente estava falando com o Paulo também, né? Que é o irmão do Carlos que está ali, que ele falou uma coisa interessante. Pô, você vai se matar por causa do seu emprego? Que emprego é esse? É o melhor emprego do mundo? Também. Tipo assim, esse emprego, ele era tão bom a ponto de que... Aí a gente vai entender o seguinte, que na realidade a perda do emprego ou de alguma questão, na realidade ela está associada a toda uma outra questão, Sim. outras questões que a pessoa traz. Na verdade, são perdas que vêm se acumulando, né? Que na cabeça do suicida, a vida é mais uma e é uma interessante perda, né? Tem uma autora, a Cassorla, ela acha que uma das grandes causas do suicídio é a intolerância à frustração, que daí quando a pessoa tem a frustração de perder o emprego ou, né, diante de um diagnóstico também, de uma doença grave, ela não aguenta a frustração e que isso também pode levar para o suicídio, né? Tem muita coisa por trás. A gente vive aquela, como chama? A tirania da felicidade. Também. O importante é ser feliz a qualquer custo, né? E eu me torno intolerante às dores da vida. Tem um negócio interessante, mas tem vários fatores que contribuem. A gente não pode esquecer, seja lá qual for a causa. Não sei se você assistiu o filme Regras da Vida, não. Que acho que é um orfanato. Lembra que tem o homem que se mata? Você lembra por que ele comete suicídio? Estou tentando... Ele tinha uma relação incestuosa com a filha. E ele não queria mais ter aquela relação. E ele não conseguia deixar. E aí ele se mata. Então, tudo bem, a gente olha assim, parece que até, né? Bom, se matou, pelo menos, né, não está cometendo mais um incesto. Mas tem outras medidas que ele podia ter tomado para deixar essa prática. Então, alguma coisa já foi contribuindo que, junto com o peso dessa culpa aí, ou culpa, né, dessa coisa horrorosa que ele estava praticando, pelo menos na ótica dele, que daí ele se mata.
Então, que é o caso de Judas, também não aguentou a culpa quando ele traiu Jesus, por isso que ele se mata, né? Quando a responsabilidade é jogada todo para ele também se mata. Mas por que Judas, Pedro também traiu, e Pedro aguentou, né? E aceitou a redenção lá em Cristo, o perdão, e Judas não recorreu a isso. Então tem muitas coisas envolvidas, nunca é só um fato, isso com certeza. Esther, pelo que falamos e o que dá para ficar, o que se entende, o que se compreende a respeito assim, pais, familiares em geral, tutores, professores, mestres, cuidadores, conselheiros, pastores, etc, etc, de algum modo ou de todos os modos e por conta do que são em relação aos outros, no cuidado podem cometer erros. Geralmente, estou falando aqui de gente grande cuidando de gente pequena, né? De gente grande cuidando de meninos, cometem erros, adolescentes, etc. Quer dizer, parece-me que essa é uma incidência, né? E sobre isto, há aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, que são cuidadores, que são pais, que são, enfim, gente que tutela pessoas, desde meninos e meninas, crianças, adolescentes, jovens, mas que tem esse poder de tutelar, né? Ou porque foi dado, ou porque de alguma forma conquistou, enfim, mas que a partir do modo como lida, como trata, como fala, como vão criando em alguns, né, uma tatuagem. Às vezes no mais sensível, né? Tem crianças que são mais sensíveis. Bom, acho que isso aí é assunto até para outro programa. Mas eu penso que a aceitação daquele membro da família, seja ele quem for, é fundamental. Então, a criança que é tímida, a criança que fala pouco, a criança que tem um outro jeito de ser, às vezes diferente, que gosta de coisas, por exemplo, às vezes menino que gosta de dança. Por que o menino não pode dançar? Ele não precisa deixar de ser menino para dançar. Ele pode dançar, né? É a Sociedade dos Poetas Mortos, o filme, né? O menino queria ser ator de teatro e o pai queria que ele fosse médico. Eu acho que a aceitação, o respeito pelo... Eu não estou dizendo aqui que uma criança tem que mandar no pai e na mãe, não é isso, tem que ter os limites. Sim. Mas o respeito pela criança, a aprovação, o reconhecimento daquilo que a criança faz. Então, a ausência de crítica. A crítica é uma coisa muito ruim, né? Pais que às vezes criticam muito, ou com o olhar, ou com a fala, pode ir desenvolvendo na criança um sentimento de inadequação. Eu sou inadequado, eu não sirvo mesmo para viver, não faço nada certo. O adolescente ele passa por fases onde ele deixa cair coisa, ele é descoordenado, né? As coisas... o corpo dele é lento, porque... Ele é maior que si mesmo, né? E às vezes tem uma perna maior que o corpo, aí tem muito sono. O braço cresceu e ele não percebeu, né? Ele vai pegar o negócio da mesa e derruba tudo. Às vezes nem o adolescente se aceita. Então, se tem uma coisa que eu posso falar assim rapidamente, eu acho que é a aceitação e a aprovação que todo ser humano precisa. A gente pode chamar a atenção de uma criança, mas eu não preciso destruir com crítica, né? Falar, olha filho, não é assim que faz de outro jeito, é totalmente diferente do que chamar a criança às vezes de imbecil, de inútil, você não sabe fazer mesmo. Você não presta para nada. Você não afirmações para a vida, né? Afirmações para a vida e pró-vida. Né? Ou então até falas que não são tão graves, mas você não consegue, deixa que eu faço. Eu acho que a gente não precisa falar assim. Você pode falar, filho, eu vou te ajudar. Logo, a apatia exagerada também, né? Também, do tipo, tanto faz como tanto tem fez. Tem muito tipo de rejeição, né? De desamor. Então tem muito mesmo. E é claro que essas coisas também contribuem. O ser humano, quando cresce, ele é responsável por si, ele pode dar a volta por cima e reescrever o script da vida dele. Mas às vezes a pessoa foi tão... Você usou carimbado, né? Alguma coisa assim. Tatuado. Às vezes ela foi tão tatuada, tão carimbada que fica difícil. Né? Então eu também não quero aqui que os pais olhem e falem, nossa, eu que sou culpado disso que aconteceu. Talvez você tenha contribuído um pouquinho, mas no momento que aquele filho, aquela filha, ou quem estava sob seus cuidados, cresceu e se tornou adulto, ele também se torna responsável por ele mesmo e de
dar amor a si mesmo, né? E vale muito a pena alguns acertos, né? Alguns acordos no correr, né? Pais que reconhecem, né? Sim, que num claro. determinado período exageraram na dose. Quer dizer, no correr da vida, vale muito a pena. Sim, e às vezes não novas deu, alianças, né? Às vezes não deu, não é nem porque não amava, às vezes não sabia como não dar. sabia como. Ou não tinha como dar também. Mas né? à medida que vai aprendendo, eu acho que o que você está falando, Carlos, me lembrou a maneira como que o Antigo Testamento termina. Do tempo em que os pais se converterão aos filhos e os filhos se converterão aos pais. Quer dizer, é essa renovação dos pactos, das alianças, alianças familiares, que vão né? acontecendo Sobretudo as parentais, na vida. pais e filhos. Muito legal. Olha, passamos aí o nosso tempo, Esther. Não deu, só deu para pincelar, né? Só deu para pincelar, mas foi muito significativo. Mas, eu acho que a gente conseguiu falar em pouco mais de 30 minutos o que era essencial, como diz o Eliel Carrenho, seu marido. Conseguimos o essencial nesse tempo, Esther. Pelo Eliel nós estamos 5 vezes mais do que é o nome. 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. No caso dele 10 minutos. Para ele 10 minutos tem que ser. Eu acho que tem alguns livros que podem ajudar mais nesse assunto. No meu livro Depressão eu escrevi um capítulo. Não é uma coisa tão profunda que está lá. Mas na época eu estava estudando muito sobre suicídio, eu escrevi alguma coisa lá. E eu acho que quem tiver mais interesse, acho que hoje, né, o Dr. Google... tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Tem alguns filmes também. Tem um filme da década de 60, que até comentei com vocês, que eu assisti há muito tempo. Tem a trilha sonora fantástica, que é do Cat Stevens, que depois virou Mohamed não sei o que, se converteu ao islamismo lá, mas é um inglês, um músico fenomenal. Tem o Limites da Vida também, que eu falei. Né? Limites da Vida, com Andy Garcia. E mesmo o Perfume de Mulher tem um lance, né? Limite do Silêncio. Que o coronel quer se suicidar no final. Limite do Silêncio. Limite do Silêncio. Limite do Silêncio. Limite do e Silêncio. Tem o Ensina-me a Viver, que é uma história muito interessante, assim, de uma senhora já bem em idade, com uma vontade de viver e alguém saindo da adolescência sem perspectiva nenhuma de vida. É muito interessante. Mas é isso aí, pessoal. O programa fica ao vivo, aliás, fica ao vivo. Está terminando ao vivo, ele fica disponível no YouTube daqui a algumas horas e você pode acessar. Recomenda se você acha que ele foi um papo interessante e no sentido de ser talvez um elemento para prevenir e para conhecer e compreender melhor essa questão que afeta e atinge pessoas e machuca famílias. E é isso aí. A gente agradece muito, Esther, por você estar aqui com a gente. Eu fecho assim, eu recomendo gente como a Esther sempre bom. E outros tantos profissionais como ela para estes tempos, sejam quais forem as famílias, né? Que Deus preserve estes e que busquem cuidados, né? Busquem. Não deixe para lá, né? Nenhuma conversa a esse respeito. Eu também agradeço a oportunidade e eu queria deixar para todo mundo o seguinte: nenhuma família está isenta e protegida de ter que enfrentar a dor do suicídio. Então, acho que é uma coisa também que a gente não pode ficar idealizando, né? Que a gente tem que estar tudo certinho, tudo bonitinho. A gente não sabe, pode acontecer. A morte é uma tragédia e o suicídio, como eu já falei lá no começo, é uma tragédia duplicada, né? Mas obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, nosso. Até a próxima quinta-feira, gente. Tchau, Daniel, gente. um abraço para você. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau.